que quando ele quer ouvir Deus falar, ele vai atrás da irmãzinha, do profeta abençoado. Ai, Deus, fala comigo. Ele passa no culto, ele entra na igreja, Deus fala com ele na canção, Deus fala com ele num abraço, Deus fala com ele na palavra, e ele sai vazio, triste, pensando assim, deve ter algum problema comigo, porque Deus não falou comigo. Deus fala o tempo todo, e Deus fala do jeito dele, na hora que ele quer, quando ele quer. E com Jeremias, ele deu uma direção para ele: eu quero que hoje você vá na casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Às vezes Deus coloca no coração da gente: olha, eu quero que você preste atenção, olha, eu quero falar no teu coração. Nós pensamos que é nós mesmos que estamos pensando aquilo ali. A palavra diz que o Senhor disse assim para Jeremias: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Como que pode? Ele foi lá para ouvir a mensagem. Quando ele chegou lá, o oleiro estava trabalhando em silêncio, só com as mãos. Tem que ter sensibilidade, né? Tem que ter discernimento, tem que ter entendimento para entender. Sabe por quê? Porque hoje, para a pessoa entender que Deus está falando, ela quer estrutura, ela quer conforto, ela escolhe tanta coisinha, né? Tanta coisinha para poder ouvir Deus falar. E às vezes Deus quer falar de uma forma tão simples e ela não entende. Ele desce para a casa do oleiro, e o que acontece lá, quando ele chega, ele percebe que o oleiro estava fazendo um vaso, moldando o vaso com as mãos. Quem já viu esse processo de perto? Nunca viu? Só o Emerson. Ali no Coelho Diniz. Que Coelho Diniz é aquele ali, som? Hã? O mais velho. Coelho Diniz antigo da JK. Está na esquina. Você sobe assim, tem uma olaria. Eu já estive lá 2 vezes, até para fotografar noivos. E realmente é engraçado. Eles trabalham calado. O moço não é de conversar muito. O moço não é de falar muito. Ele está atento no barro. Ele pega um vasinho, um bolinho de barro, que a gente não dá nada por ele, que para nós não tem utilidade nenhuma, um bolinho, e ele joga na roda, e ele vai moldando em silêncio. Nós ficamos ali quase 1 hora, ele deve ter falado umas 3 sílabas, porque eu perguntei, e vai indo, você fica até constrangido, porque ele está envolvido, ele está atento ali no que ele está fazendo. Não dá para parar e bater papo, porque um deslize, sabe, uma distração, ele pode perder o foco. Jeremias chega lá, será o que ele esperava? Que o oleiro ia parar para dar atenção? Que o oleiro ia falar com ele? O oleiro não faz nada, continua lá, trabalhando. Só que Jeremias tem sensibilidade e discernimento, ele entendeu, Deus está falando comigo. E de repente, quando ele percebe, o vaso despedaçou nas mãos do oleiro. Eu vi isso também. Aquela bolinha está ali, ele está ali moldando, está tomando forma, aí ele começa a fazer, de repente ele começa a fazer um funilzinho, parece que ele está fazendo um pescocinho no vaso, que vai afinando, de repente o trem desmonta e ele começa de novo. Querido, você tem noção de quantas vezes Deus teve que nos amassar e recomeçar? A gente é tão fácil colocar a culpa no diabo, gente. Nossa, é bom demais, a culpa é de Satanás, a culpa é do diabo. Já parou para pensar quantas vezes Deus teve que recomeçar algo na nossa vida? Deus teve que recomeçar algo na nossa vida por culpa nossa? E a gente fica dando um de coitadinha a vida toda, tem gente que fica até de mal de Deus. Pronto, o vaso despedaçou, e aí, o que faltou? Quem recebeu reflexão hoje, deve estar uns 2 dias que eu estou falando de consistência. Existe uma geração que tem mais problema de consistência do que a nossa? O que é consistência? É firme, que não se arrebenta com facilidade. Consistência está ligada à continuidade.
Consistência está ligado à firmeza, a resistir, a não abrir mão. Nossa geração, querido, ela não tem consistência alguma. É aquele barro ruim, sabe? Tem que ficar recomeçando. Nossa geração, ela não tem consistência e firmeza mais hoje com família, com casamento. É comum hoje, e eu não estou falando contra não, tá, gente? Cada um tem uma história, cada caso é um caso. Eu estou te falando como que as coisas mudaram. É comum hoje, esses dias, vendo falar de um pastor que já estava no 3º casamento, a outra no 5º. O problema não é esse. O problema é onde que isso vai parar, se nós não descobrirmos por que teve que recomeçar, por que o processo não deu certo, por que não funcionou. Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei? A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do outro. O outro é que não prestava, o outro é que me roubou, o outro é que me traiu, o outro é que me enganou. E a gente tem dificuldade de olhar para nós e falar assim: o barro sou eu sou o problema, eu que sou a dificuldade. Uma geração que não tem consistência no trabalho, na profissão. A pessoa começa a empolgar, até na igreja. Você ouve uma palavra, aquela palavra te emociona, aquela palavra mexe com as suas emoções, e você grita, vibra, sai decidido a mudar, sai decidido a se posicionar. 3, 4 dias depois, volta a mesmice, a mesma coisa, e até esquece o que ouviu. Falta o que em nós hoje? Consistência, permanecer. Eu coloquei uma coisa ali, a reação de Deus. O que ele fez quando o vaso se desfez? O barro se desfez. Uma outra coisa que um oleiro de Belo Horizonte me explicou, que ele falou assim, que se tiver uma pedrinha, mas ela pode ser minúscula, e ela bater ali, na hora que estiver moldando ali o barro, ela pode desfazer o vaso. Uma pedrinha pode atrapalhar. Um obstáculo. Sabe o que a gente percebe? O oleiro tem um vaso em mente. O oleiro tem uma forma, ele tem um projeto que nasceu no coração dele. Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Ele sabe aonde ele quer nos levar. Mas a nossa dificuldade em se deixar moldar faz com que esse processo se repita várias e várias vezes. Ontem eu estava conversando com meu esposo sobre o pai dele. Meu filho estava ouvindo algumas músicas que meu sogro fez antes de morrer. E o meu esposo falou comigo assim: às vezes eu me vejo como meu pai com o Samuel. Eu tenho que me policiar. Por quê? Porque a forma como o pai tratava ele não era legal, porque o pai era moda antiga, eu já falei isso aqui, era policial, era muito duro. E às vezes, sem querer, ele repete a mesma coisa com o filho. E esse processo de se alinhar, de um estar entendendo o outro, isso leva tempo. Por quê? Porque o meu esposo tem que ter consciência que se ele não se deixar moldar pela palavra, ele vai repetir os mesmos erros que o pai repetiu com ele. Consegue entender? Se a gente não deixar Deus fazer o que Ele quer conosco, nós vamos repetir os erros dos nossos pais. Deus tem um projeto em mente. Deus tem um plano em mente. Esses dias, quando eu vou pregar nas outras igrejas, as meninas que vão comigo já falam assim: gente, vocês estão indo? Porque eu vou falar da dracma perdida, e eu fico até com dó delas, porque elas já devem saber de cor. Aí eu entro para o meu quarto, oro e falo assim: Senhor, por favor, me dá uma outra palavra. Ele: não, você vai falar da dracma perdida. Mas Senhor, as meninas já sabem de cor. É a dracma perdida. E aí lá vai eu ontem, né? 2ª ou 3ª vez esse mês, eu falo: meu Deus, mas tem misericórdia. Quando eu terminei de ministrar, os testemunhos que eu ouvi, de pessoas que tinham passado o que eu passei, que tinham enfrentado o que eu enfrentei, os fantasmas, as pressões, as prisões, tudo que eu enfrentei, e elas saindo de uma prisão emocional. Teve uma que era mais de 40 anos aprisionada, e no culto o Espírito Santo iluminou o entendimento dela, para ela se livrar daquela prisão.
Sabe? Às vezes a gente fica se olhando para a gente com história, com vergonha da nossa história, com vergonha da nossa vida. E o projeto do oleiro é exatamente te moldar para que você sirva de modelo e referência para outros que ele quer trabalhar. O vaso se desfez. O que é o vaso se desfazer? Aquela pessoa teimosa, obstinada, ela quer as coisas do jeito dela. Ela quer fazer as coisas da maneira que ela pensa. Ela não quer deixar Deus trabalhar com ela do jeito que Ele quer. Quantas vezes eu briguei com Deus? Quantas vezes eu teimei com Deus? Quantas vezes, gente, o Espírito Santo está ali nos moldando e a gente está de olho nos vasos na prateleira que estão prontos, escolhendo, eu quero ser um vaso como aquele lá. E o Senhor olha para nós e fala assim, não, filho, mas com você eu quero fazer diferente. Não, mas eu quero ser, quero ser como a Joyce. Quero ser como a pastora Tânia, ou como o Silas Malafaia. São referências. Não, filho, eu já tenho a Joyce, eu já tenho a Tânia. Eu quero fazer você do meu jeito, mas Senhor, não está bom, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. O Senhor quer te usar no seu trabalho, mas eu estou com a mente em outro lugar. Mas filho, eu te coloquei ali. E a gente vai teimando, e o vaso vai se desfazendo. E o que diz ali? Ao invés de jogá-lo no lixo, ele fez um novo vaso. Sabe o que eu aprendo com isso? É um processo. Ele recomeçou, mas ele mudou o plano. Ele mudou o plano, porque ele teve que fazer um vaso novo, um outro vaso. Ele teve que fazer de uma outra forma. O que isso quer dizer? Deus tem um plano para mim e para você. Aí a gente faz uma escolha errada, uma decisão errada. O que Deus vai fazer, filho? Não era isso que eu planejei para você, eu te descarto, pronto, você não serve? Não. Ele vai pegar a minha vida, a minha história, e vai recomeçar o processo de novo. Mas pode demorar mais tempo, pode não sair como eu queria. Se eu ficar lutando e brigando, às vezes eu acho que eu estou brigando comigo, que eu estou brigando com a igreja, que eu estou brigando com o marido, e eu estou brigando com demônios, mas eu estou brigando com Deus. Pai, não é isso que eu quero. Mas filho, eu quero você aqui. Não, mas eu não gosto daqui. Eu quero um outro lugar. A gente que é pastor sofre muito com isso. Às vezes você vai e o Espírito Santo te dá uma direção e você entende que Deus está trabalhando com aquela vida ali. Você entende que o Espírito Santo está fazendo uma obra. Ele está modelando. Mas de repente a pessoa se rebela e fala, não, mas eu não quero isso para mim. Não é isso que eu quero. E desfaz, aí vai o Senhor recomeçando todo o processo. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus não descarta ninguém, querido. Deus não desiste de você, Deus não abre mão de você. Ele recomeça o processo. Sabe o que é mais doloroso? É saber que tem gente que já recomeçou N vezes e nunca conseguiu chegar a lugar algum. Por causa da teimosia. Israel foi assim. Israel ficou 40 anos no deserto andando em círculo. Israel ficou 40 anos no deserto para depois descobrir que estava andando em volta do mesmo monte. Por quê? Porque Deus era duro? Porque Deus era ruim? Não, porque Israel era barro ruim. Israel era, a gente podia falar, barro podre, porque xingava, murmurava, reclamava. Moisés chegou para libertar aquele povo e até apedrejar Moisés eles quiseram. Israel era um barro ruim, ruim de ser moldado. Por isso que passou 40 anos no deserto. Eu vejo pessoas magoadas com Deus, reclamando de Deus, falando de Deus. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo? Ele está sim. É Ele que está com as mãos na roda. É Ele que está moldando. Só que não adianta eu estribuchar e espernear. Ele que sabe o projeto, Ele sabe o que Ele quer fazer, Ele sabe onde Ele quer chegar. Eu só preciso me entregar e ter a certeza que o Pai sabe o que Ele quer fazer. O problema é que, por a gente não conhecer a voz de Deus, por só orar aos domingos e no culto, por só abrir a Bíblia na igreja, por não ter intimidade com Deus, nós nunca sabemos se o que está nos amassando vem do céu ou vem do inferno. Esse que é o problema. Às vezes tem uma dificuldade ali que eu estou enfrentando, que ela não está vindo do inferno,
Eu estou sendo amassado por causa da minha intolerância, por causa da minha rebelião, por causa da minha murmuração. A gente não entende as coisas. A gente muda as coisas. Eu fico impressionada quando você vê ali a Miriam com Arão dentro da tenda reclamando de Moisés. Moisés largou tudo. Moisés foi amassado. Não foi 40 anos, foi 80. 40 anos ele fugiu, matou aquele egípcio, mais 40 no deserto sendo amassado por Deus. Aos 80 anos ele volta para buscar aquele povo e ele pena na mão daquele povo. Ao ponto dele falar: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa na mão desse povo não, vão comigo. Sabe o que eu percebo? Até os 40 anos que ele foi criado como filho adotivo, né, ali da filha do faraó, ele estava sendo amassado, porque não era o meio dele, não era a raiz dele, não era a origem dele. Depois aos 40 anos, ele fica mais 40 no deserto, sendo tratado, sozinho. Alguns estudiosos falam que ele era gago porque ele ficou muito tempo na solidão do deserto. Não tinha com quem conversar. Isso aí não é nada provado na Bíblia. São pesquisadores, Flávio Joséfo e outros, que dão essas direções. Na verdade, ele foi amassado por 80 anos. E depois ele foi amassado mais 40 no deserto com o povo. Pensa. E aí está se dando, entregando para o povo, e de repente, nem foi ele, foi o Senhor. Escutou a conversa de Arão com Miriam na tenda. O que Moisés está achando que ele é? Ele está pensando que ele é o quê? Que Deus só fala com ele, não fala comigo e com você? Deus, alto lá, peraí. Mandou chamar os 3 para uma reunião, né, daquele jeitinho, tipo, quem é você? Com Moisés eu falo cara a cara, e vocês? E o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa e ficou fora do arraial por um período de quarentena. E Israel ficou parado, acampado no mesmo lugar, esperando a punição, a correção, a disciplina de Miriam passar para seguir em frente. Pensa que loucura, gente. Pensa que loucura. Não foi demônio que estava amassando ela ali, não. Não foi, não. Era Deus. Sabe o que eu fico olhando às vezes? Que as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro delas e falar assim: eu sou o problema. Eu que estou sendo uma péssima mãe. Eu que estou sendo um péssimo pai. A pastora Cris falou uma coisa comigo esses dias, muito séria. A pastora Cris é muito ponderada, ela sabe pontuar uma situação. E nós estávamos acompanhando uma situação de um ministério, que tem uma pessoa muito abençoada, conhecida internacionalmente, mas que tem uma filha que está desviada, dando problemas. Aí meu coração se compadeceu daquilo, e a Cris falou assim: mãe, sabe o que é isso? Viajou o mundo todo, cuidando do ministério, de almas, da vida dos outros, fazendo agenda, e a filha ficou em casa. Quando voltou, a filha estava perdida, e não havia muito mais o que fazer. Quantas vezes, querido, nós estamos cuidando do outro lá fora, tratamos o outro super bem, não cuidamos dos de casa. Quantas vezes a gente está tão preocupado em sair bem na fita com os de fora, e mal sabemos o que se passa com quem está dentro de casa. Agora, tem aquele também que ele faz de vítima, igual Israel, né? O tempo todo ele chora: ai, minha vida, olha como é que está a minha vida. Mas ele não reage, ele não entende que é o Senhor que está amassando o barro. Gente, que palavra difícil. Peraí, Deus. Então, esses vários recomeços na minha vida, esses vários processos pelo qual eu estou passando, pode ser porque eu não estou conseguindo te ouvir ou te entender, e fica frustrado. A pessoa fica triste, fica abatida. Não, queridos, a Bíblia fala, sempre falo isso na oficina, Jeremias 29:11, que o Senhor só tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Ué, então tem alguma coisa errada. Ou Deus é mentiroso, ou a palavra é mentirosa, tem alguma coisa errada. Será que o diabo é mais forte do que Deus?
Será que quando Satanás decide destruir uma pessoa, ninguém muda de ideia, ninguém consegue lutar? Não, o meu Deus é maioria absoluta. O meu Deus só precisava de um Daniel, de um Jeremias, de um Davi, de um Isaías, de um Ezequiel para mudar uma nação inteira. O meu Deus age, como Efésios 3:21, Ele age na minha vida de acordo com o poder dEle em mim. Isso quer dizer para mim o quê? Que eu vou definir a medida desse poder na minha vida, eu que defino. Não é a circunstância, não é a situação, não é a crise, não é o problema. Eu já passei dias, querido, que eu gostaria de ficar ali debaixo, não é em cima da cama, não é debaixo da cama. Alguém falou comigo assim, eu só não estou debaixo da cama porque ela é box. Está tão mal, mãe, tão mal que eu só não estou debaixo da cama porque minha cama é box. Gente, quem que já não pensou isso? Eu já falei aqui de uma amiga, e ela acompanha pelo YouTube, que ela chegava em casa e enfiava debaixo da cama e falava, eu não atendo ninguém. Gente, todo mundo passa por isso. Eu e minha família estamos vivendo dias difíceis. Às vezes, quando eu converso com as pessoas, e o pessoal é tão bom comigo, que a Ana Cláudia não está tendo nem muita agenda, né, Ana, esses dias. O povo é tão compreensivo. Gente, são dias difíceis. Hoje meu marido me acordou feliz, vibrando, porque a mãe abriu os olhos. Mas o olhar continua vazio e perdido. Mas ele está numa esperança tão grande. Eu fiquei olhando, levou café na cama, todo feliz. Tomara que amanhã ela abra a boca, ela levante o braço, a pé, né? Porque eu lucrei, né? De repente eu chego lá, ele me acorda, está lá, a bandeja com cafezinho, pãozinho, tudo quentinho. Ele é alegria da vida. Falei, o que foi, amor? Minha mãe abriu os olhos, eu, aleluia, Senhor, ressuscita ela logo. Já pensou que bênção? Todo dia, cada processo de melhora. Vocês estão rindo, não é? Que bênção. Estamos vivendo dias terríveis. A gente não sabe se ela acorda amanhã, a febre passa, quando assusta a febre volta. Isso sem contar problemas, né, no rebanho, problemas com a conferência, você não tem noção. A gente quer trazer, pastora Tânia, para abençoar uma cidade, sem cobrar um centavo. Pastora Cris, coitada, só Deus para ter misericórdia da vida dela. Que nem assim, você não tem noção de como que Israel lamenta, chora e reclama, nada está bom. Israel é o povo de Deus, tá? Você entendeu, né? Nas entrelinhas. O recomeço é um processo. Você pode estar vivendo um processo do oleiro moldando o barro e não está entendendo. E se você não se conscientizar disso e entender, vai recomeçar quantas vezes? A promessa vai se cumprir, Deus é fiel, Ele não volta a palavra dEle atrás. Ele quer cumprir a promessa dEle. Ninguém melhor do que Ele para sonhar e nos ver felizes, gente. Mas a gente precisa entender, Senhor, onde é que eu estou resistindo às Tuas mãos, ao Teu toque? Talvez é o meu temperamento, o meu comportamento. Ah, Senhor, restaura o meu casamento, mas na primeira briga, eu jogo na cara tudo que Ele me fez. Senhor, converte o meu pai e a minha mãe, mas no primeiro não que me diz, eu saio gritando, batendo porta, xingando. Eu não consigo me deixar ser moldado. E aí, a minha vida passa por uma sequência de processos que nunca terminam. Monta um negócio, tem uma grande visão, tudo certinho. Deu tudo certo, eu planejei direitinho, deu tudo certo. Mas eu não sei como, de repente, eu perdi tudo, e aí veio a falência 3, 4, 5 vezes direto. Será por quê? Mas Deus prometeu que tudo que eu tocar prosperará. Ok, e Ele continua, a promessa dEle é firme. Deus prometeu que eu vou ser cabeça e não cauda, ok, mas o que é ser cabeça para mim? De repente, o que Deus planejou para mim era até aqui, mas eu estou olhando os outros vasos e eu estou fazendo negócios incríveis, loucuras incríveis para chegar no nível deles.
Eu não entendo o que Deus tem para mim. De repente, o meu casamento é uma bênção, mas eu estou de olho no casamento do outro. A minha casa é uma bênção, pastor. Eu amava a minha casa. Até que um dia, eu vi a casa da outra irmã. E aí eu perdi o prazer com a minha casa, porque eu queria a casa dela. Sabe? E a gente não consegue se manter. A gente vai perdendo. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre a consistência. Pastor Márcio Valadão que dizia isso para os pastores. O importante não é como começa, mas como termina. Começar é uma beleza, gente. Não. Quando eu falei de trazer a pastora Tânia esse ano, foi uma beleza. Você não tem noção. Tinha gente para trazer de avião, tinha gente para pagar hotel, tinha gente para fazer isso, para fazer aquilo. Faltou uma semana. Cadê? Cadê? Mas eu aprendi uma coisa. Se o plano é do Senhor, a garantia vem dele. E Ele não nos envergonha. Algumas pessoas para nós disseram assim no início, mas será que vai encher igual o ano passado? E realmente estava assim parado, né, pastora, no início? Estava meio paradinho. Hoje, ela está, mãe, pelo amor de Deus, para de falar, porque já tem quase 900 pessoas inscritas. Querido, se nasceu no coração do Pai, se nasceu no coração de Deus, tendo estrutura, tendo dinheiro, tendo ou não, tendo apoio ou não, se entrega nas mãos do oleiro e deixa ele moldar, que vai ser um vaso tão lindo, mas tão lindo, que vai servir para abastecer muitos lares, porque é Deus que faz. Pergunta a pessoa que está do teu lado, você está entendendo isso? Se a ficha não cair, que nem tudo é o diabo, e que tem coisa que é eu que tenho que me posicionar, eu vou passar a vida toda chorando e lamentando, andando arrastado. Ah, pastora, nada para mim dá certo. Sério, dá uma olhadinha em volta e veja quais são as coisas que o Senhor já falou no teu coração que precisa mudar e não muda. É mais forte do que eu. Deus conhece a minha estrutura, sim. Salmo 103, 17 fala, Deus conhece a minha estrutura e sabe que sou pó. Por quê? Ele sabe, Ele conhece o fundamento, Ele conhece a minha origem. Hoje no grupo, as meninas, a Renata está assim, por que será, hein, pastora, que está fazendo isso? Vamos ver à noite. De repente, eu abri o grupo da igreja, aí está lá, né? Kelly, da oficina, Cris, só Cris. E outros nomes lá que a gente nem sabia. Eu falei, gente, quem são essas pessoas? Como que elas chegaram aqui? Tem um sobrenome. Você já observou hoje que as pessoas não procuram saber quem elas são, qual que é a origem delas? E só lembra do antecedente a ele para falar mal, para reclamar, para falar das maldições. Mas se eu e você estamos aqui hoje, alguém pagou um preço, alguém foi amassado, alguém enfrentou pressão, alguém foi moldado, para que hoje eu chegasse aqui. Se meu pai estivesse vivo hoje, eu ia dizer para ele, valeu, Tavares, valeu, senhor Tavares, tanto esforço, tanta luta. Chegava em casa com as mãos cheias de calo, chegava em casa, às vezes branco de cimento ou de cal, começou a estudar a 4ª série de novo, já tinha quase 70 anos, lutou tanto por mim, chegava aqui, fazia piso da igreja para a gente com câncer e uma sacolinha amarrada na cintura. Eu estava aprendendo, eu estava sendo moldada com aquilo ali. Quantas vezes, Valdec lembra disso, né, Valdec? Ele colocando piso e aquela sacolinha, que eu não sei como é que chama, Betânia, aqui. Hã? Bolsa de colostomia, que tristeza, gente. Mas colocou um piso de uma igreja inteira trabalhando com aquela sacolinha amarrada na cintura. Tinha câncer. E vinha lá de Belo Horizonte com a sacolinha na mão para ajudar. Queridos, ele estava sendo uma referência, um modelo para mim. Tinha seus erros? Tinha. Mas Tavares me deixou um legado, uma herança, garra, determinação.
Não se deixar levar pela circunstância. 4 anos lutando com câncer. Me lembro até hoje, de um dia que eu cheguei e minha irmã tinha dado banho nele. E o papai olhou para mim e falou assim: filha, você acha que é fácil? Papai vê vocês dando banho nele, trocando a roupa dele. Isso para mim é doloroso. Minha irmã tinha que dar banho e tudo. Mas eu aprendi tanta coisa com ele. Eu sou o resultado de um homem que foi motorista de ônibus, que foi pedreiro, que trabalhou pesado, mas que me deu uma formação no Evangelho, que permitiu que hoje eu estivesse ministrando a palavra do Senhor. Vejo lá a minha sogra em coma, e eu olho e falo: amor, eu nunca vi sua mãe dando mau testemunho. Mulher de Deus, que sempre acreditou nele, que sempre batalhou por ele, né? E eu falo para ele: hoje você carrega o nome dela, Simim, reflexo do bronze nas águas. Eita, coisa maravilhosa. Querido, eu estou sendo moldada, você está sendo moldado. Quando os meus filhos olham para mim, hoje Poliane falou para mim assim: mãe, quando é que você desmorona? Você não desmorona nunca. Falou assim: me dá até medo, porque o dia que você desmoronar, eu não quero nem estar perto. Porque toda hora que ela olha para mim, eu olho, tá tudo bem. Mas, gente, mentira, tá? Mãe sabe o que é isso, né? Às vezes o coração está sangrando, cada dor, cada decepção, cada sofrimento, mas eu saio do meu quarto assim, ó, sento e olho. Não é que eu estou mentindo para eles, é porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio. Aí hoje na comunidade eu falei: gente, eu não quero mais saber, cadê tinha uns aí que é fulano da ciclana, Ludmila do Wallace, não sei mais o que. Eu falei: não, eu quero sobrenome, eu quero saber quem é você. Quem é você? Aí começou Cristiane Apolinário, né? Renata Rocha. Falei: gente, ela é uma rocha mesmo, ela é firme, né? Olha que menina forte. Eu fui olhando os sobrenomes e falando: Senhor, qual é a história de cada um? Eu sei, querido, que ser moldado, passar por pressão é difícil, não é fácil. Mas olha, quando eu olho para Miquele, olha que gracinha, Tavares, Deus entregou para mim, com 7 anos, uma titica de gente, que chegou para ali, o Espírito Santo me moldando através dela ali, ó, uma bênção na minha vida hoje. Querido, deixa o Espírito Santo trabalhar com você. E para de ficar olhando os outros vasos e querer ser igual ao outro. Se entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Deixa Ele agir. Sabe, não adianta a gente querer acompanhar essa geração, não. Não dá conta, nós não vamos dar conta. É muita compulsão, é muito ativismo, é muita ostentação. Se nós ficarmos olhando para os outros vasos, nós não vamos ter prazer em estar nas mãos do oleiro. Se a gente ficar olhando a vida do outro, porque o outro está assim e eu estou na pior, se a gente não se entregar para o oleiro, fechar os olhos e dizer: Senhor, pode amassar, faz do jeito que o Senhor quer, eu vou parar de brigar, eu vou parar de passar a noite acordada, de chorar, de pedir para morrer, eu vou deixar o Senhor amassar, porque o Senhor sabe aonde o Senhor quer me levar. O Senhor sabe aonde que o Senhor quer chegar. E eu vou começar e vou até o fim. Eu não vou parar. Porque eu vou parar de ir na igreja, eu estou indo, mas está dando tudo errado. Está dando tudo errado por quê? Por quê? Porque o barro é ruim, o barro é teimoso, o barro, ele é murmurador, né? Eu vou deixar o Senhor trabalhar, isso aqui é muito importante. Cadê? Passaram na minha frente? O ditado. Meu pai falava isso: o apressado come cru. Por quê? Não tem paciência e come cru mesmo. Teve um dia que o pessoal chegou de viagem, eu estava fazendo um almoço, e eu queria que ele chegasse e estivesse pronto rápido. E estava até bonitinho, frango douradinho, sabe? Estava até legalzinho, mas eu queria que ele chegasse e achasse a mesa pronta. Quando abriram o frango, estava até sangrando. O apressado come cru. Mas por outro lado, tem que ser devagar, porque Deus tem pressa. Como assim? Tem que deixar Ele trabalhar do jeito dEle.
Porque se correr, vai embaraçar, vai embolar tudo. E as coisas de Deus é devagar, é processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu tenho que deixar Deus trabalhar, parar de estresse, parar de choradeira, parar de xingar, de brigar, de espernear e falar: Senhor, eu estou me entregando nas tuas mãos. Pode modelar e fazer como o Senhor quer, filha. Eu quero fazer de você uma linda moringa de água, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você guardasse os tesouros do rei, tudo bem? Tudo bem. O Senhor sabe o meu limite. Ele conhece a minha estrutura e sabe que sou pó. Sabe por que a gente fica tão insatisfeito? Porque a gente quer sempre estar no lugar do outro. A gente não quer deixar Deus fazer do jeito dele. E, por último, é preciso ter entendimento de um processo. Tem que ter início, meio e fim para ser concluído. Você é uma pessoa consistente? Quanta coisa na sua vida que você deixou pela metade? Quanta coisa na sua vida que você começou e parou? Quantos abortos emocionais, profissionais, quantos relacionamentos, quanta coisa na nossa vida que foi interrompido, porque nós não deixamos o oleiro trabalhar. Bem, pastora, eu preciso primeiro ouvir a voz do oleiro. Não precisa nem ouvir, só se entrega e observa. É fechar os olhos e falar: Senhor, eu te entrego. Vamos parar de ficar carregando o passado, querido. Passado é pedrinha no barro. Se a gente ficar carregando o passado, remoendo o que não deu certo, nós não vamos dar conta da pressão das mãos do oleiro e vamos nos quebrar, desfazer. A gente precisa, renunciar a todo o peso e deixar Deus trabalhar. Fica de pé no seu lugar. Deus pegou e tornou a fazer dele um outro vaso, um outro projeto. O problema é que quando eu estou brigando com Deus, a família sofre, filho sofre, marido sofre. Pega uma pessoa mal resolvida, ela faz da vida dos outros um inferno. Você já deve ter ouvido, se é que já não falaram para você isso. Nossa, quando você chega em casa, a paz acaba. Parece que o inferno se levanta. Eu já vi filhos falando, quando a minha mãe entra dentro de casa, parece que o cão se levantou. Nunca vi. Está todo mundo tranquilo conversando, mas quando ela chega, Deus, não queremos isso para a nossa vida, não. Está na hora da gente parar, olhar para dentro e falar assim: peraí, essa obra que nunca acaba na minha vida, essa promessa que não se cumpre, será que eu não tenho parte nisso? Será que eu não tenho culpa disso? Sabe, amado, tem hora que a gente tem que parar de fazer de vítima. Se precisa de atendimento, a gente está aí para atender. Mas eu brinco muito com as meninas que eu falo assim: olha, a gente tem uma medida, você vai até um certo ponto. Canso de falar isso para as meninas. Falei: você não pode mudar a vida de ninguém. Você vai ouvir, vai orar e vai orientar. Mas cada um tem que dar conta da sua vida e romper. Porque senão como é que vai ser? Não, eu não vou ao dentista, eu vou consultar o meu discipulador. Não, eu não vou pegar aquele serviço, eu vou conversar com o meu discipulador. Não, eu preciso crescer. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter humildade para entender quando eu estou colocando a culpa em demônios, quando na verdade meu gênio é que é ruim, meu temperamento é que é terrível, é eu que sou fraco, mas eu vivo caindo naquele pecado, eu não consigo ficar livre dele. Deixa de ser cara de pau, porque 1 Coríntios 10:13 fala que Deus não dá aprovação que Ele não possa suportar. Com a tentação Ele dá o escape. Qual que é o escape? Quebra o celular. Estou brincando, não quebra não, mas entrega para um outro, fala: guarda para mim, porque esse trem aqui, ó, é simples, não é isso? Para de ligar a TV escondido de madrugada. Para de fazer as coisas quando ninguém está vendo, porque Deus está vendo. É simples. Eu preciso tomar uma posição. Por quê? Porque o diabo só age com a brecha que eu dou.
Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se der oportunidade, ele vai agir. Então, peraí, Espírito Santo, onde é que eu estou dando oportunidade? E ficar pronto para ouvir e aguentar. Aguenta o rojão, aguenta ele amassando o barro. Aguenta ele falando, seu temperamento é terrível. Aguenta ele virar para você lá no seu interior e falar assim, você é fofoqueiro, hein? Mas você fala, hein? Aguenta. E não faz de conta que é o diabo, não entende quando fala assim, você é maledicente, você bota maldade em tudo. Tudo que as pessoas falam, você coloca maldade. Ou então você reclama de tudo, mas o que eu te dei, você podia ter cultivado, ter alimentado, e aquilo ia se multiplicar de uma forma sobrenatural. Quando Deus entregou tudo para Adão, o que ele disse? Guarda a terra, cultiva, crescei e multiplicai. Era um processo que ele tinha que entender. Gente, tem tanta gente triste com Deus, infeliz dentro da igreja, pulando de igreja em igreja, reclamando de uma coisa ou outra, achando que o problema está do lado de fora, quando o problema está lá dentro. Se a gente entendesse isso, é tão simples reclamar do pai, da mãe, do pastor, do professor, quando na verdade é eu. Na minha sala tinha gente que amava um professor e tinha outros que detestavam. A didática era a mesma, tinha gente que não aguentava, mas o Apolo observava. E eles falavam com a gente, se vocês são inteligentes. Eu falei, não, nós somos esforçadas. É diferente. Inteligente é uma coisa, ser esforçado é outro. Pagar preço, se esforce para começar e terminar. Se esforce, lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Lute pelo seu relacionamento, pelo seu trabalho. Ah, porque fulano é difícil, tá, mas qual que é a sua parte? O que a gente pode fazer para melhorar isso, Senhor? Me molda, eu me entrego. Feche os teus olhos, querido. Pastora, mas eu vim aqui para a senhora dar esse sabão na gente? Não, não é sabão não. É o que Deus fez com Jeremias. Vai lá, Jeremias, desce na casa do oleiro, que eu quero falar contigo. E Jeremias chega lá esperando um discurso do oleiro, quem sabe esperando um café, um bate-papo. E o oleiro permanece em silêncio, só trabalhando com as mãos, moldando o vaso. E Jeremias começa a entender. Oh, meu Pai, cadê a Poli? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor Espírito Santo nessa noite. Senhor, existem pessoas aqui que estão sendo amassadas, que estão sofrendo pressão, e é coisa de anos, Pai. É coisa de muito tempo, é coisa que já está durando há muito tempo, já repreendeu, já expulsou, já fez jejum, já fez campanha, já foi para o monte, e parece que nada resolve. Senhor, não é hora de abrir os olhos, de abrir o entendimento, e mostrar para nós onde é que nós estamos permitindo que esse processo não termine nunca. Deus, a palavra do Senhor não faz, a própria Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. A própria Bíblia diz que o Senhor é Deus. Não tem filho que o Senhor ama mais do que o outro. O Senhor age igual, a oportunidade é para todos. Senhor, em nome de Jesus, aonde é, Pai querido, que nós estamos resistindo às Tuas mãos? Aonde é que estamos brigando contigo, não permitindo que o Senhor trabalhe em nós? Será que estamos, Pai, sendo moldados pelas Tuas mãos, mas lutando, olhando para a variedade infinita de vasos na prateleira do oleiro, insatisfeitos com o que o oleiro está fazendo conosco? O Senhor é fiel, o Senhor é Pai, o Pai não é ruim, o Pai só quer coisa boa para mim e para você. Será que a vida sentimental, será que o relacionamento não está dando errado? Porque você está falhando em algum ponto. Ah, mas eu não estou feliz, fulano não me faz feliz, mas relacionamento eu faço o outro feliz. Será que o foco não está errado? Eu estou esperando que o outro faça o que eu quero, quando na verdade eu vou lá para poder abençoar o outro. A vida profissional não dá certo, será que eu tenho me esforçado o suficiente?
Será que eu estou acordando cedo? Eu estou planejando? Eu estou montando os meus planos? Eu estou trabalhando? Eu estou indo atrás? Eu estou esperando cair do céu? O que eu estou querendo? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos crescer, Pai. A história está se repetindo. Temos vivido dias em que Israel, como barro ruim, tem reclamado da igreja, tem reclamado do diabo, reclamado das pessoas, mas não olha para dentro de si mesmo e diz: é eu que preciso me posicionar, é eu que preciso mudar, tenho que dar um jeito na minha vida. Quantas vezes você ouve a pessoa dizer: eu quero morrer, eu quero dar um fim à minha vida? Isso é covardia, porque Deus tem um projeto lindo para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, há um espírito de vitimismo também, Senhor, sobre algumas pessoas. Enquanto elas olharem para dentro delas e ficar com dó, elas não vão ter força para lutar. Pai, como o profeta diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero ligar a minha mente ao que é bom, ao que é agradável, ao que é perfeito. Eu quero aprender a quebrar esses pensamentos ruins, de que não valho nada, que não sou suficiente, que sou um fracasso, que nasci para perder. É mentira de Satanás. O Senhor tem muito para fazer na minha vida, mas como Efésios 3:21 diz, é de acordo com o poder dele em mim. Ok? Então o que você está fazendo para que esse poder se multiplique no seu interior? Eu tenho visto os semeadores da casa de fé numa alegria, porque elas terminam a campanha e as pessoas pedem célula, pedem grupos em casa. Por quê? Porque as pessoas estão com fome, as pessoas querem pão, as pessoas estão morrendo de fome, e eles não dão conta de tantas casas que estão querendo, mas eles decidiram se levantar, e estão se sentindo realizados. Para alguns é peso, é dificuldade, para outros, como eu ouvi de uma ontem, era tudo que o pastor sonhou. Como é lindo e está dando certo. Por quê? Porque se deixaram moldar pelo Senhor. Coloca a tua mão no teu coração, querido, e faça uma avaliação da tua vida nesses dias, com os teus olhos fechados. Não vale a pena olhar para mim agora, os teus olhos fechados. A vida que você está vivendo hoje, é a vida que você sonhou? O que está te causando infelicidade? Será que é porque você está olhando outros vasos na prateleira e se comparando, sem entender que o projeto para você é único, é individual, que o Pai criou? Será que a infelicidade é porque você está se comparando ao outro, porque o outro tem e eu não, o outro aconteceu e eu não? Está tão preocupado em se comparar com os outros, que não está conseguindo realizar os próprios sonhos, os próprios projetos. Você consegue, amado. A palavra do Senhor diz que nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Satanás está tentando te manter aprisionado na rejeição, no medo. Satanás está tentando te fazer pensar que você é um coitadinho, é uma coitadinha, mas é mentira. Ele só está tentando te aprisionar, porque ele sabe que se você descobrir que o poder de Deus habita em você, ele vai desenvolver e você vai crescer e Deus vai agir. Para de chorar, para de lamentar, para de reclamar, para de murmurar, para de falar mal dos outros, mal do irmão, do esposo, da esposa, da igreja, do pastor. Para. Olha para o olheiro e fala para ele: me molda, amassa, Senhor, mas me faz como o Senhor quer. Tira esse momento para orar ao Senhor, enquanto a Poli ministra. Não distrai não, conversa com o Espírito Santo. Qual é a família? O que você tem sonhado para a sua família? O que você tem sonhado para a sua casa? O que você tem sonhado para o seu ministério, para a sua vida profissional? Se fosse te perguntar, tem tanta coisa para reclamar,
Tem tanta coisa que o outro podia melhorar. Não, nesse momento, você vai olhar para dentro de você e responder aonde que eu preciso mudar. Aonde que eu preciso deixar o Espírito Santo me moldar. Aos teus pés estou. Ora, baixore, cantarabachei. Vai orando, vai Pra orando. render tudo que sou. Esse é o seu momento com o Espírito Santo, querido. Tudo que eu Não é tarde, viu? Não é tarde. Dá tempo. Dá tempo. receba aqui, Senhor, Fala com o Espírito Santo. meu perfume, Oh. minhas lágrimas. Eu sei que não está fácil, Que vão mas vai até o final, vai até o fim, não para, não desiste. Ora lá, baixeira e cantarás. olhar no teu rosto. Olha para o Senhor, querido. Fui perdoada. Olha para o oleiro, confia que Ele sabe o que logo faz. te vi. Ele sabe como trabalhar. Ora lá, isso de cantarabacheias. Todos os meus tesouros. Ora, baixure e andarabacheias. Vou Em nome do Senhor Jesus. derramar diante de ti. Se nessa noite você entende que precisa se entregar ao oleiro, quero te convidar para vir à frente. Meu vaso, Ainda dá tempo. eu quero Se você sente que precisa fazer uma entrega pés, real, sem reservas, aos pés do meu você que precisa olhar para o oleiro e dizer, faz como o Senhor quiser, eu vou parar de lutar, meu vaso, eu vou parar de brigar, eu vou parar de lamentar e de chorar. meu vaso, Ora, baixure, cantere, barabachei. Diga isso para o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, amado, Senhor, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. quebro, Senhor, eu me entrego. Faz como o Senhor quiser. quebro meu Eu vou confiar que o Senhor teus pés, O Senhor sabe o que fazer. O Senhor é expert em refazer vasos estragados. O Senhor é expert em fazer história. Desde o Gênesis Ele tem mudado histórias. Desde o Gênesis Ele tem levantado homens e mulheres para representá-lo, para fazer a obra. Não acredite se a vida, se as pessoas têm falado para você que o tempo acabou. Talvez Satanás tenha falado isso. O tempo acabou, não tem mais jeito. Mentira, mentira. Se entrega na roda do oleiro nessa noite. Oraço de cantalabachuri, ande cantalabachei. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome, cadê os obreiros da igreja? Em nome do Senhor Jesus. Emerson, Gleidson, solta aí, vem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar com as pessoas. Pastora Cris, vem para frente, ajuda a orar. Solta o que estiver fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Comece a orar, libera. Libera a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Libera a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Libera, libera, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo amado. Estas pessoas que vieram à frente entenderam, Senhor, que é preciso entrega, se entregar, renunciar à insônia, renunciar ao medo, à revolta, à tristeza, à angústia, à depressão, à cobrança, à humilhação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma nas tuas mãos. Oh Senhor, põe o selo sobre eles nessa noite. Põe o selo sobre cada um nessa noite e recomeça o processo. Mas desta vez, Senhor, eles terão consistência. Eles ficarão firmes. Eles vão se entregar nas tuas mãos, fechar os olhos e não vão desistir até que a obra seja completa, porque o Senhor é Deus que tudo faz,
É Deus que comanda o processo. É Deus que conhece o projeto, que conhece o plano, que sabe onde quer chegar e o que quer fazer. Não é tempo de morrer. Não é tempo de desistir. Não é tempo de abrir mão. É tempo de tomar posse da promessa. Ora lá, basurianda e cantarás. Continue, derrama o teu coração. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de cura. Pode chorar, pode falar. Ei, Deus. Ei, Senhor. Ei, Senhor, olha os teus vasos. Olha aí, oleiro. Olha aí, oleiro. Quebra e recomeça. Oh, estão se deixando quebrar, Senhor, porque reconhecem, porque se submetem, porque são humildes, são sinceros. Recomeça, recomeça. Ora, basura e cantarás. Quebra o vaso, quebra o vaso. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de engano. Labassurianda laias. Tempo de cura, tempo de cura, tempo de cura. Chega de carregar culpa, chega de carregar revolta, chega de carregar o medo, chega de não olhar para frente, chega de não ter esperança. Olha para frente. Quero trazer a memória que me dá esperança. Aleluias. Levanta a tua mão direita. Repita comigo, em nome de Jesus. Nessa noite, eu recebo do Senhor consistência, firmeza. Eu vou começar e vou até o fim. Em nome de Jesus. Eu não fui chamado, eu não fui gerado para abortar os planos, para abortar sonhos. Em nome de Jesus, não é tarde para mim, porque o meu Deus é o Senhor do tempo. E nesta noite, eu saio daqui decidido a não retroceder, a não desistir, a não parar, a não abrir mão. E eu tomo posse que o Espírito Santo vai mudar a minha história. Chega de culpar pessoas, de culpar demônios. Chega de procurar alguém ou um argumento para me livrar da minha responsabilidade. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha história, eu assumo a minha responsabilidade e eu decido que daqui para frente serei consistente, serei firme, não vou recuar, não vou retroceder, não vou desistir, não vou cair, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, porque em Deus eu sou maioria absoluta, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para mim. Muitas promessas. A bênção do triunfo a partir de hoje está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, Jesus. Nós vamos